A terceira temporada de ReZero terminou essa semana e com um baita cliffhanger. E logo quando ela terminou, já foi anunciada sua quarta temporada, ou, para quem tá mais por dentro das informações do estúdio, sua segunda parte da terceira temporada, porém sem uma data de estreia. E para quem tá bem ansioso para saber a continuação dos acontecimentos, eu decidi trazer uma leva de resumos da Light Novel para vocês. E antes que perguntem, você vai resumir todos os volumes da Light Novel? Não, eu não vou. E mesmo que eu quisesse, não tem como, porque dos 40 volumes que foram lançados até agora, só 27 deles estão disponíveis pra gente, tanto na internet quanto físico. Então no momento, nós temos 7 volumes para resumir, 5 se considerar apenas os volumes do arco 6, que é o que a quarta temporada vai cobrir. Mas, antes de começar esse resumo, preciso contar algumas informações que foram cortadas do anime desde o início e também que foi deixado para depois da terceira temporada. A primeira informação é sobre um lugar chamado Shadow Garden. Como eu não li a novel desde o início, não sei muito a explicação desse lugar, ou se ao menos tem explicação, porque vocês sabem como é ReZero. Mas, basicamente, é um lugar que o Subaru vai quando acaba morrendo, e pelo visto, ele não vai sempre pra lá quando morre. E infelizmente, pelo visto, não tem muitas informações sobre esse lugar ainda. E a última informação é sobre a Anastasia, ou melhor, a pessoa que está habitando no seu corpo. Para quem não sabia ou não lembra, a Anastasia usava uma E-Sharp, só que aquilo não era uma E-Sharp, e sim um espírito artificial que estava disfarçado. E esse espírito artificial foi criado por nada mais e nada menos do que pela própria Echidna. E o nome desse espírito era Echidna, porém ela não é Echidna, ela só foi criada e tem o nome da Echidna. Acontece que esse espírito possuiu o corpo da Anastasia para poder protegê-la com magia. O problema foi que depois ela não conseguiu devolver o corpo para Anastasia. Então, para resolver esse problema junto dos outros que tiveram por conta do arco 5, o espírito sugeriu a Subaru para que eles fossem à torre de Pleiades encontrar um sábio chamado Shaula. E por algum motivo desconhecido, ela sabia como chegar nessa torre. E é com isso que nós iniciamos o arco 6. Então, com tudo isso dito, hoje eu vou trazer o resumo do volume 21 da Light Novel de ReZero, iniciando assim o arco do Corredor das Memórias. Então chega de enrolação e vamos começar esse resumo. No meio do caminho para a mansão do Roswell e ao lado de uma fogueira, Julius de repente soltou uma informação peculiar. Ele não era filho legítimo da família Euclius. Segundo Julius, ele era filho do irmão mais novo do atual líder da família. Porém, seu pai acabou morrendo e ele foi acolhido pelo líder. Essa era uma informação que muitas pessoas da sua chapa e até a Anastasia sabiam, e ele queria que Subaru soubesse disso por ele ser a única pessoa que lembrava dele. Subaru, que tinha Beatriz em seu colo, perguntou para Julius do porquê ele soltou uma bomba daquelas, já que era algo bem sério e não era a hora para aquilo. Já Emília, com o seu jeito infantil, achou maravilhoso o fato de Julius ter 2 pais e 2 mães, o que acabou fazendo o próprio ficar bem surpreso, já que ele não esperava essa reação dela. Mas, como o assunto era Emília, isso era bem compreensível. Depois de Emília e Beatriz saírem do local por uma bobeira do Subaru e Julius também ir dormir na carruagem, Subaru ficou sozinho na frente da fogueira, imerso em seus pensamentos, até que uma pessoa se aproximou dele. De primeira, ela parecia a Anastasia, mas não era ela. Era o espírito artificial que residia na sua E-Sharp, que tomou conta do seu corpo, Echidna, ou, como Subaru começou a chamá-la, Ecarpina. Mesmo que a tal Ecarpina dissesse que não tinha intenção de prejudicá-los, o fato de que a pessoa em questão era um tipo de Echidna não deixava Subaru com a guarda baixa perto dela. A Ecarpina logo percebeu em como Subaru não gostava da Echidna, e por isso, tudo que ela disse a ele era para ele não ficar acordado até tarde. Ouvindo o conselho dela, Subaru vai até a carruagem para dormir, porém com a mente pesando. Afinal, ele tinha que manter em segredo que a Anastasia não era mais a Anastasia. Mas, quando Beatriz chegou para confortá-lo e dizendo para ele dividir o fardo dele, ele conseguiu dormir bem mais tranquilo. Chegando na mansão do Roswell, o grupo é recebido por Petra, que ficou irritada por Subaru ter mais uma vez se metido em problemas. Mas, logo após isso, eles se reencontram com o palhaço, que se demonstrou feliz por eles terem voltado sãos e salvos. Durante a reunião, o palhaço não perdeu a chance de causar um desconforto no local, dizendo que Julius só estava atrás de recuperar seu nome por benefício próprio e que o fato de que isso ajudaria outras pessoas só tornava melhor para ele.
Além de que ele também provocou um pouco a Emilia, dizendo que os sentimentos que Subaru sentia por Ren eram parecidos que ele sentia por ela. Anastasia logo calou Roswaal sobre Julius e Emilia disse que, mesmo que isso fosse verdade e mesmo que Subaru parasse de olhar para ela iria dar um jeito de conquistá-lo ela mesma e fazê-lo notá-la. E assim, juntando essas duas, o palhaço logo se calou. Depois dele ter feito toda essa baderna, todos entram no tópico principal e o motivo de estarem ali na mansão. E esse motivo era a Torre de Vigília das Pleiades. Esse era o local onde residia o sábio Shaula e onde eles poderiam encontrar respostas para os diversos problemas que eles encontraram desde a invasão dos bispos a Pristela. O nome do Julius, o corpo da Anastasia, o coma da Ren. Eles poderiam encontrar as respostas naquele lugar. Porém, chegar até lá seria difícil. Eles precisariam passar pelas dunas de areia de Áugria, que além de ser um local traiçoeiro, era um covil de Majus e tinha um miasma da bruxa muito denso. Para vocês terem noção do quão difícil é chegar até a torre, nem mesmo o Reinhard conseguiu chegar até lá. E se ele não conseguiu, quem diria alguém como aquele grupo? Mas, mesmo que nem o Santo da Espada tenha conseguido, eles precisavam tornar o impossível possível. Afinal, muitas coisas estavam em jogo. Foi por conta disso que Subaru enviou uma carta para Roswaal de Pristela, para que além de preparar algumas coisas, eles tivessem acesso a um local onde estava uma certa pessoa. Sendo guiados por Frederica, Subaru, Emilia e Ecarpina chegam ao local, que ao mesmo tempo que parecia uma prisão, também não parecia. Dentro dessa tal prisão, estava uma garota de cabelos roxos brincando com alguns bichinhos de pelúcia. Essa garota era Meili, que ao perceber ter sido vista brincando de bonecos, ficou um pouco brava. Mas, após Subaru dar a ela um outro bicho de pelúcia que ele mesmo costurou, o humor dela melhorou. Desde que Elsa foi morta, Meili ficou presa durante 1 ano porque ela poderia acabar sendo morta pela mamãe, que era a chefe da guilda de assassinos. E como ela era só uma criança agindo sob ordens de um adulto, o Subaru decidiu mantê-la apenas presa. Eles decidiram visitá-la para descobrir uma forma de passar pelos diversos Majus. E durante a conversa, Meili acabou vendo uma oportunidade de sair um pouco de sua prisão. Por conta disso, ela decidiu oferecer a sua ajuda na viagem. Para quem não lembra, a Meili tem uma bênção que permite a ela controlar os Majus, o que a tornaria uma ajuda mais que bem-vinda na viagem. E após uma pequena conversa, eles decidiram adicioná-la no grupo. Quando todas as pessoas que participariam foram decididas, Roswaal logo chamou Subaru para ter uma pequena conversa e também um pequeno pedido. Como Han iria junto deles, eles teriam um pequeno problema, já que ele não estaria junto do grupo. Acontece que Han normalmente sofre com a fraqueza de mana, e o seu chifre que foi arrancado deveria absorver a mana que ela precisava para não sofrer com esse problema. Por causa disso, Roswaal no final do dia sempre abastecia Han com sua mana. Porém, como dessa vez ele não estaria junto, alguém do grupo teria que substituí-lo. A pessoa em questão teria que ser alguém que pudesse usar os elementos terra, fogo, água e vento. E a pessoa que ele pensou que poderia ajudar era Julius, que tinha contrato com diversos espíritos. O problema era que por conta de ter o seu nome comido, nem mesmo seus espíritos se lembravam dele. O único motivo para eles não terem deixado era por conta do seu contrato, que não foi desfeito, e também por causa de sua bênção. Por isso, Emilia, junto de Beatrice, teria que ser a responsável por abastecer Han com mana. Com isso, o grupo que iria até a Torre de Vigília era Subaru, Beatrice, Emilia, Han, Ren, Meili, Julius e Ecarpina. E antes que perguntem do porquê Ren está indo junto, é porque, segundo Subaru, ele queria ser o primeiro que ela visse quando acordasse. Como eles claramente não podiam ir a pé, eles iriam numa dracoagem, onde um dos dragões que claramente não podia faltar era Patrache. E mais um dragão iria junto, que era uma espécie adaptada para o deserto. Mesmo que o dragão terrestre não fosse recomendável e normalmente não deveria ir para o deserto, Patrache era uma exceção, isso tendo a ver com a sua ancestralidade. Então, com tudo pronto, o grupo teve uma viagem de 20 dias apenas para chegar até o deserto de Algria. Ao chegarem no deserto, Subaru e Emilia foram até um pequeno bar, onde encontraram um homem. Lá, eles perguntaram algumas coisas para ele, para conseguir algumas informações. A primeira foi que Subaru descobriu mais sobre o miasma, que em poucas palavras é basicamente mana com coisas ruins dentro dela. E como o portal das pessoas sempre absorve mana, entrar em contato com essa mana com coisas ruins não era uma boa ideia.
E considerando que a torre de Pleiades continha selada a bruxa da inveja Satella, ser o local com a maior quantidade de miasma era o mínimo. Outra coisa que eles descobriram foi sobre a tempestade de areia que tem no caminho para a torre, que estava 100% do tempo presente, independente do horário. O único momento que eles poderiam começar a se mover era durante o dia, que era o único momento em que a tempestade não estava tão agressiva. O dono do local, quando ficou sabendo que eles queriam ir para a torre, tentou fazê-los mudar de ideia o máximo que pôde, mas ao ver que eles não pretendiam recuar, ele deu uma última informação valiosa para eles. Segundo o que algumas pessoas diziam, um pássaro parecia estar voando em direção da torre. E isso seria bem útil para eles. Por mais que as informações não tenham mudado tanta dificuldade que eles enfrentariam no caminho, a dupla ficou muito feliz pelas informações que conseguiu e agradeceu ao homem dando uma gorjeta. Tendo as informações novas, todos começaram a partir em direção da torre. Por conta da tempestade de areia, era um verdadeiro saco avançar. Mas eles teriam que se contentar com isso. Afinal, se não fosse por Melee, eles ainda estariam enfrentando diversos Majus no caminho. Para mostrar o trabalho que estava fazendo, Melee fez uma minhoca de areia, que era um Maju gigantesco, aparecer para eles. Isso assustou Subaru e Beatrice, mas mostrou como Melee estava sendo uma ajuda muito grande na viagem. Depois de um dia inteiro de viagem, todos acabaram montando um pequeno acampamento enquanto Emília criava alguns obstáculos de gelo para não terem problemas com a tempestade de areia. Enquanto todos descansavam, Ecarpina conversou com Subaru e Julius para compartilhar sua suspeita. Acontece que não importava o quanto eles avançassem, eles simplesmente não chegavam mais perto da torre. Foi por conta disso que Ecarpina teve uma suspeita. Segundo ela, eles não estavam conseguindo se aproximar da torre porque tinha uma distorção no espaço os atrapalhando, assim fazendo eles praticamente andarem em círculos por mais que apenas andassem para frente. E o pior disso tudo era que essa distorção no espaço não parecia ser uma armadilha que o próprio sábio implantou no local, e sim uma armadilha natural. E provavelmente foi por conta disso que o sábio construiu a torre naquele local. Por mais que essa distorção parecesse que tornaria a missão em um fracasso, Ecarpina acreditava que havia uma falha nessa distorção, e eles teriam que descobrir o tempo certo para poder passar pela tempestade de areia e finalmente conseguir se aproximar da torre. Para isso, uma pessoa seria a peça fundamental para encontrar essa tal falha, e essa pessoa era Han. Com sua clara evidência, ela poderia se sincronizar com a visão dos Majus por perto, e assim tentar achar a localização da falha na distorção. Só que, infelizmente, sincronizar sua visão com Majus era algo muito complicado para ela. E juntando com o fato de que ela já não estava tão bem por não ser Rosbro que passava mana para ela estava ficando muito sobrecarregada. Porém, quando Subaru olhou para cima, ele viu um pássaro voando, e ele parecia estar voando em direção à torre. E ao se lembrar do que o homem do bar disse para ele disse para Han sincronizar com um pássaro. Ela achou aquilo estranho de primeira, mas apenas obedeceu. E ao conseguir sincronizar com um pássaro, ela conseguiu encontrar o local em que estava a falha na distorção. Isso deixou todos confusos, porque ali não era um lugar para um pássaro normal estar. Lá, além de ser muito perigoso por conta dos Majus, não tinha comida para um pássaro se alimentar. Isso deixou todos na dúvida, mas Subaru logo deixou de lado, apenas dizendo que aquele pássaro definitivamente não era normal, e começou a avançar em direção à falha na distorção. Graças àquele pássaro, eles finalmente conseguiram ultrapassar a tempestade de areia, e o deserto estava completamente calmo, e o avanço em direção à Torre Pleiades finalmente foi possível. O clima estava tão calmo que até o grupo ficou chocado e com dificuldade para processar por um tempo. Mas, após se recomporem, eles começaram a avançar. Durante o caminho, eles se depararam com mais um obstáculo, mas, ao invés de ser algum tipo de armadilha natural, eram Majus. Esses Majus tinham uma aparência semelhante a ursos, com a diferença que suas pernas eram curtas e seus braços eram tão longos que batiam no chão, além de que no lugar de suas mãos tinham flores, e tinha uma infinidade desses Majus à volta. Por sorte, eles estavam dormindo, porém, um deles acabou acordando, e parecia prestes a atacar o grupo a qualquer momento. Para impedi-lo de atacar e acordar os outros, Melee começou a usar sua bênção para tentar controlá-lo. Infelizmente, diferente dos outros Majus, Melee precisava de uma concentração acima do normal para controlar aquela espécie de Maju. Ela precisou até mesmo ficar estalando a língua como se estivesse conversando com um animal de estimação. E depois de muito esforço, ela conseguiu levar o urso para longe. O problema
foi que o dragão de areia que acompanhava o grupo acabou ficando muito assustado com a presença do Maju, e isso fez ele começar a fazer barulho o suficiente para acordar os outros ursos à volta. E vendo que sua furtividade foi arruinada, o grupo não perdeu tempo em acelerar seus passos para fugirem dali. Subaru, Beatrice, Emília e Julius juntos conseguiram matar os Majus que estavam se aproximando deles, não tendo nenhuma dificuldade para lidar com eles. O problema de verdade era o seu número. E para poder ajudá-los, Meili ordenou a uma das minhocas de areia a começar a atacar os Majus. Com essa combinação de força, eles não estavam tendo tantas dificuldades. Eles ainda teriam alguns problemas, mas quando pensassem em uma solução, eles finalmente poderiam chegar à tão sonhada Torre de Vigília. Isso fez Subaru começar a se encher de esperanças. Porém, a viagem seria mais difícil do que eles imaginavam, até porque ela terminou ali mesmo. Em sua visão, Subaru percebeu algo estranho. Uma luz parecia estar surgindo da torre. Ele, confuso, iria dizer o quê? Só que antes que ele pudesse falar, uma luz cruzou os ares e, sem errar o alvo, atingiu em cheio a cabeça de Subaru, evaporando instantaneamente sua cabeça e o matando. Ninguém do grupo conseguiu gritar pela tragédia instantânea. Afinal, todos eles sofreram o mesmo destino. Os dragões também não foram exceção. No final, o sangue derramado foi sugado pelo chão seco do mar de areia, e lentamente os grãos de areia engoliram tudo que decaía para suas profundezas. Antes que percebessem, o grupo havia sido dizimado, e uma nova leva de loops havia sido iniciada. Subaru não conseguiu processar direito o que aconteceu. Por sua morte ser algo sem dor e de uma hora para outra, ele ainda tentava processar o que aconteceu no loop anterior. Até que o estalar de língua de Meili, que tentava controlar o urso flor, o trouxe de volta à realidade. Infelizmente, parecia que seu checkpoint foi algo bem em cima da hora, e isso era um problema. Ainda tentando processar tudo, Subaru acabou demorando muito para avisar Julius sobre o dragão terrestre, e o dragão acabou ficando ansioso e acordando todos os ursos flor. Pela primeira vez, Subaru, mesmo tendo conhecimento sobre o que ia acontecer, acabou falhando em evitar um destino trágico. Assim, a cena se repetiu mais uma vez. O grupo começou a correr com seus dragões. Subaru, Beatrice, Emília e Julius começaram a lidar com os Majus, e logo em seguida, Meili chamou uma das minhocas da areia. Ao ver a minhoca, Subaru percebeu que estava quase na hora daquela luz chegar. Por isso, sem explicar nada direito, ele avisa a todos que eles precisavam mudar a rota. Mesmo que ele não tivesse dado uma explicação do porquê, todos apenas o escutaram e começaram a mudar a sua rota. O problema foi quando todos ouviram um grito ensurdecedor e um vento cortante enchendo o ar. Quando todos viram, o tronco da minhoca da areia que Meili controlava tinha sido explodida, como se tivesse sido atingida por uma bala artilharia. Incapaz de suportar o seu peso, o corpo agora morto da minhoca, que tinha pelo menos 20 metros de altura, começou a cair. Vendo aquela coisa gigantesca caindo, o grupo começou a mudar o seu curso, mas infelizmente isso foi inútil, pois uma onda de choque explosiva e uma nuvem de areia acabou os engolindo. Perdendo o controle nas suas mãos que seguravam as rédeas, Subaru logo pulou da sua dracoagem enquanto agarrava Beatrice contra o seu peito. Ao rolar algumas vezes, Subaru e Beatrice logo perceberam que acabaram sendo separados do seu grupo, e o que os separava eram os enormes corpos dos vermes da areia. À distância, a dupla conseguiu ouvir os sons de combate, sendo o resto do grupo lidando com os Majus. Porém, como o número de Majus era gigantesco, eles precisavam contornar aquela situação o mais rápido possível. Enquanto começava a pensar em um plano, Subaru começou a ver no limite de sua visão uma luz branca. E ao ver aquela luz, todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a luz branca que irradiava no meio da torre de vigília rasgou o chão arenoso, destruindo os Majus em seu caminho enquanto ia em direção a Subaru. Antes que ele sofresse o mesmo destino do loop anterior, uma sombra saltou na frente dele. Mesmo com aquela sombra na sua frente, Subaru acabou voando devido ao impacto. Sua cabeça doeu e ele estava tonto. Percebendo que estava jogado no chão, ele piscou várias vezes. Ao se apoiar, ele olhou ao redor, e então notou ao seu lado o corpo de Patrash, que havia desabado ao seu lado, que era quem tinha se colocado na frente dele. Em seu estômago havia um ferimento terrível, e um cheiro de carne queimada e sangue emanava dela. Infelizmente, ela não demonstrou estar mais viva. Ao escutar seu nome sendo chamado, Subaru olhou para Beatrice, que tinha uma expressão de dor e tristeza no rosto. Seguindo seus olhos azuis, ele olhou para o seu próprio corpo.
Assim como o Patrache, ele tinha um buraco no seu estômago. Quando ele viu o ferimento, o sangue subiu à sua garganta e sua visão se inclinou para o lado. Toda a força do seu corpo havia o deixado e sua consciência estava desaparecendo. Sentindo alguém se ajoelhando ao seu lado, ele viu Beatrice caindo em lágrimas enquanto implorava para que ele não morresse e que não deixasse ela sozinha. O seu rosto era bonito, mas ela estava chorando. E por conta disso, ele queria fazer ela parar de chorar. Porém, ele não conseguia se mover. Foi por isso que ele escolheu uma outra forma de tentar confortá-la. Com uma mão invisível que só ele podia ver, ele enxugou as lágrimas da bochecha da garota. Ao sentir o toque da mão, Beatrice chamou por Subaru, mas antes que ela terminasse de falar, uma luz branca veio voando e atravessou o seu peito. Logo em seguida, a garota se transformou em partículas de luz e desapareceu como se nunca tivesse existido. Incapaz de se mover, Subaru começou a deixar de respirar aos poucos, e o que ele via eram os Majus vindo em sua direção. Era difícil de dizer se sua vida se extinguiu antes que as presas e gás despedaçassem seu corpo. Antes disso, seu cérebro falhou e ele não conseguia entender mais nada. Mas, bem no final, parecia que um outro clarão tinha atingido o horizonte. Ao recuperar a consciência, Subaru segurou sua boca para não gritar. Mais uma vez, ele escutou o estalar de língua de Meili. Infelizmente, assim como no loop anterior, ele não estava conseguindo processar a situação direito. Ele tinha se esquecido qual problema ele teria que evitar. Até que, enquanto ele tentava reorganizar seus pensamentos, o dragão terrestre de Julius começou a ficar ansioso com a presença do Urso-Flor. Avisar Julius seria inútil. Por isso, ele fez um movimento arriscado. Enquanto abraçava Beatrice e dizia que a amava, ele decidiu fazer o mesmo que fez nos seus últimos momentos do último loop. Ele usou sua providência invisível. Com aquela mão negra, ele começou a acariciar o pescoço do dragão, algo que ele aprendeu que deveria fazer quando conseguiu aquele dragão. Isso foi o suficiente para, além de não deixar o dragão entrar em desespero, fez Julius perceber que ele estava agindo estranho e acalmá-lo. Graças a isso, os ursos flor à volta não foram acordados, e um dos desastres tinha sido evitado. Diferente do que pensava, Subaru não sentia uma dor no seu crânio como ele sentia quando usava sua providência invisível. Ele apenas ficou um pouco ofegante. Isso fez ele pensar que estava se acostumando à autoridade. Mas, deixando isso de lado, ele olhou para Julius, que logo entendeu que eles teriam que recuar. Ao recuarem, todos começaram a conversar sobre como aquele território era perigoso, além de também começarem a traçar alguns planos com Meili, que por mais que conseguisse controlar algumas centenas de Majus, não conseguia controlar milhares, que era o caso do local onde eles estavam. Enquanto conversavam, Subaru decidiu citar a tal luz que vinha da torre. Todos ficaram confusos sobre o que ele estava falando, mas quando ele disse que sentia que aquela luz era hostil por conta dos seus instintos, todos ficaram alertas na mesma hora. Subaru ficou meio confuso em como ninguém o questionou, mas todos logo explicam em como esses instintos vinham dele, alguém que já passou por muitas coisas e se demonstrou bem inteligente. Por se tratar dele, eles não podiam ignorá-lo quando se tratava dos seus instintos. Isso deixou Subaru sem jeito, mas aquele clima logo foi quebrado, pois Han percebeu algo estranho. Um ponto de luz vermelho estava apontando para o peito de Subaru, e em seguida, um raio de luz branco começou a vir na direção dele. Emilia foi rápida em criar um pilar de gelo, porém, a resistência daquele pilar não foi o suficiente para impedir o avanço do raio, mas foi o suficiente para diminuir um pouco da sua velocidade. Antes que Subaru fosse atingido, Julius foi rápido em sacar sua espada e desviar o raio de luz, tendo que usar toda a sua força para conseguir salvar o seu amigo. Antes que eles pudessem processar o que aconteceu, Han avisou a Subaru de que outro raio estava chegando, e sem escolha, Subaru perguntou a Beatrice se ela conseguiria, e a própria apenas confirma. Após isso, Subaru apenas olha para Emilia, que entendeu o que ele quis dizer. Quando o raio de luz se aproximou, Emilia criou mais 6 escudos de gelo, que apenas serviram para deixá-lo um pouco mais lento. Quando todos os escudos foram destruídos, Julius brandiu sua espada, e assim, logo desviou o raio. Quando essa defesa em conjunto foi feita, Subaru gritou 3 letras, E-M-D. Após isso, Beatrice começou a tirar mana dele, e formou o feitiço complexo e misterioso. Esse
era um dos 3 feitiços que a dupla tinha desenvolvido. De repente, uma bola de luz começou a envolver todos ali. Julius, que ficou chocado com a visão, tentou entender o que estava acontecendo, até ver no canto de sua visão mais um raio de luz chegando. Ele ficou imediatamente tenso, mas logo essa tensão virou choque quando ele viu o que aconteceu logo em seguida. O raio de luz, que antes estava vindo com tudo, teve sua velocidade reduzida quando entrou em contato com o campo de luz criado por Subaru e Beatrice, ao ponto de sua velocidade ser de uma flecha normal e Julius conseguir interceptá-la sem dificuldade. Este era o EAD, uma magia de anulação absoluta que cria um campo onde a magia perde sua força. Por mais que fosse uma magia bem útil, ela consumia muita mana, e como o Subaru não tinha muita, aquela magia não iria durar muito tempo. Enquanto todos ficavam tensos e pensavam em um plano, Subaru percebeu Han falando algo. Ela estava cobrindo seu rosto com a palma de sua mão. Ela tinha usado sua clarividência, se conectando mais exatamente ao sábio que estava na torre, e segundo ela, o sábio estava olhando para Subaru. O olho direito de Han logo começou a sangrar e, preocupado, Subaru começou a repreender Han, mas antes que aquilo continuasse, o mundo ao redor deles se despedaçou. Subaru começou a sentir uma sensação de flutuação e seus pés saírem do chão. O mundo girava caoticamente, desviando e quebrando como uma folha de papel sendo rasgada em pedaços. Rachaduras se formaram no chão e no céu, engolindo a carruagem, Subaru e todos os outros. Enquanto aquilo acontecia, Beatrice diz que o EAD afrouxou a distorção do espaço daquele local, e antes que Subaru conseguisse perguntar o que iria acontecer, ele sentiu uma ausência de peso tomando conta do seu corpo, e antes que ele pudesse dizer algo a mais, ele foi jogado para o outro lado do céu estilhaçado. De repente, Subaru ouviu uma voz perguntando quanto tempo ele pretendia continuar dormindo, e logo sentiu algo afiado o atingindo. No susto, ele logo se levantou e começou a tirar toda a areia de sua boca. Ao levantar sua cabeça e usar uma lanterna de emergência para iluminar o local, Subaru vê Han, que para variar não perdeu a chance de atazaná-lo como sempre. Depois de uma rápida farpada dela, Subaru aponta a lanterna para a esquerda e para a direita, e percebe que o local em que eles estavam era uma caverna. Subaru logo começou a ficar nervoso quando pensou na possibilidade de Ren estar sozinha, mas Han logo acabou acalmando. Depois da empregada colocar a cabeça dele no lugar, Subaru logo escuta uma voz atrás dele, e olhando, ele vê a Anastasia junto de Patrache, onde a última logo ficou feliz em vê-lo. Com isso, o grupo formado era Subaru, Han, Anastasia e Patrache. Infelizmente, aquela formação não era das melhores, pois por mais que a maioria dali até conseguisse lutar, eles com certeza não durariam muito. Então, em busca de seus outros companheiros, o quarteto começou a avançar em direção da brisa que eles sentiam na caverna. Quanto mais eles avançavam, mais era possível sentir o aumento no miasma, mas infelizmente, eles não podiam fazer nada quanto a isso. Logo, o caminho reto que eles seguiam agora tinha se dividido em 2 caminhos, um para a esquerda e outro para a direita. Não tinha nenhuma diferença entre os 2 caminhos. Se eles tivessem que se basear em algo para escolher um deles, seria pelo instinto. Subaru escolheu o lado direito, porque segundo Zhuge Liang, uma figura histórica chinesa conhecida como estrategista, nesse tipo de situação, sempre deveria ser escolhido o lado direito. Han e Anastasia não entenderam direito o que Subaru estava falando, mas apenas decidiram seguir o conselho desse tal Zhuge Liang. Depois de mais um pouco de caminhada e conversa, o grupo se deparou com uma parede de metal que Subaru primeiramente tinha visto como uma porta. Han e Anastasia ficaram confusas com a conclusão de Subaru, mas o próprio não entendia porque tinha visto aquilo como uma porta. Tentando descobrir porquê, ele encostou na parede de metal, e como uma resposta ao seu toque, a parede brilhou fracamente, e então acabou desaparecendo. Todos ficaram meio confusos com o que aconteceu e do porquê a parede respondeu a Subaru, mas eles não podiam perder tempo e precisavam avançar. Quando Subaru começou a andar para frente, ele viu que Patrache não tinha o seguido. Ela estava parada, olhando fixamente para o caminho. Por ser um dragão com instintos muito bons, era possível que ela tivesse sentido algo que eles não conseguiam notar. Subaru logo entendeu a hesitação dela, mas explica que atualmente não tinha lugar seguro para eles, e após explicar isso, o dragão terrestre aceitou e começou a segui-los. Enquanto o quarteto avançava, o miasma começava a aumentar cada vez mais, e eles começavam a sentir os seus corpos começarem a ficar pesados. E o mais estranho disso tudo, Han, por algum motivo,
parecia estar ficando cada vez mais irritada, tanto que quando Subaru tentava conversar com ela, ela logo mandava calar a boca. Anastasia apenas justificou, dizendo que Han provavelmente estava preocupada com Ham, e Subaru apenas aceitou. Eles conseguiram passar por mais 2 portas, porém, quando chegaram na quarta, ela não desapareceu quando Subaru encostou nela. De repente, Subaru foi tomado por uma enorme frustração e raiva e chutou a porta de metal enquanto gritava, se perguntando do porquê depois de chegar tão longe a porta não abria. Ele logo jogou a lanterna para baixo e começou a empurrar a porta, tentando desesperadamente abri-la. Por algum motivo, seu coração parecia estar sendo tomado por emoções negativas numa intensidade acima do normal. Anastasia tentou acalmá-lo, mas ele apenas a rejeitou. Sua raiva logo acabou sendo redirecionada quando ele escutou um estalo de língua de Han. Ele pergunta para ela qual era o problema dela. Se ela estivesse tendo algum problema, que ela guardasse para ela e não ficasse mandando indiretas. Então era melhor ela falar logo. Han, aceitando a sugestão, diz que ele estava muito obcecado em avançar. Subaru afirma, dizendo que eles estavam lá para ver o sábio, mas Han logo corrige, dizendo que eles estavam lá para ajudar a Ham e que ver o sábio era algo secundário. Han então logo pergunta do porquê Subaru tinha agarrado ao invés de Ham e afirma de que na verdade ele não se importava com Rem. A cabeça dele provavelmente estava cheia de pensamentos com a Emília e Beatrice. Ela até mesmo pergunta se Ren realmente confiava nele e de que na verdade aquela era só uma explicação conveniente para ele poder ficar se mostrando para os outros. No fim de tudo, ele nunca se importou com Ren. Ouvir tudo aquilo fez Subaru se encher ainda mais de raiva. O olhar daquela mulher o desprezando e falando tudo aquilo o fazia se encher de sentimentos sombrios. Então, num ataque de raiva, Subaru ativa sua evidência invisível para derrubar Han de cima de Patrash, e ao derrubá-la, ele logo avança e começa a estrangulá-la. Como ele estava montado nela, Han não estava conseguindo reagir. Porém, num ato desesperado, Han usa um Elfula no chão, que criou uma onda de impacto que fez tanto ela quanto Subaru voarem. Quem ficou mais ferido no processo acabou sendo ela. Ao se levantar, Subaru preparou seu chicote para usar a qualquer momento. Já Han preparou sua varinha para conjurar sua magia. Enquanto os dois se ameaçavam da forma mais brutal possível, eles começaram a medir a distância entre eles, que era perfeita para eles poderem começar a se atacar. Até que de repente, uma voz falou "chega". Ao olhar para o seu peito, Han percebeu que tinha sido perfurada por uma faca, e a pessoa que tinha esfaqueado pelas costas era Ecarpina, que antes estava tentando acalmar a todos, porém parece que o miasma começou a afetá-la também. Subaru ficou chocado com a ação dela, mas Ecarpina apenas responde dizendo que seria ruim deixar eles continuarem brigando. Então, ela se livrou de um deles para acabar com aquilo logo. Então, como uma espécie de reconciliação, ela estendeu sua mão em direção a Subaru. Subaru não ficou nem um pouco convencido de que Ecarpina não faria nada para machucá-lo. Por conta disso, ele apenas iria apertar a mão dela para poder se aproximar e se livrar dela. Ao caminhar até ela e estender sua mão, ele logo se preparou para ativar novamente sua providência invisível. Sua intenção era quebrar o pescoço da mulher na sua frente. Mas antes que ele pudesse fazer isso, Subaru sentiu uma brisa, e logo depois, ele viu a garota na frente dele explodir e respingar enquanto ela estava com a cintura cortada. Ao ver aquilo, ele olhou para sua mão em choque. A parte superior de Ecarpina ainda estava ali enquanto segurava sua mão, e atrás dela, sua metade inferior desabou no chão. Subaru se assustou com aquilo e começou a balançar o seu braço até lançá-la para longe. Quando foi jogada para longe, Ecarpina, que começou a ficar desesperada, implorava para Subaru não deixá-la. Mas infelizmente, seus apelos não foram ouvidos e sua vida logo chegou ao fim. Olhando para a fonte daquela brisa, Subaru logo viu quem ele achava estar morta, que era Han, que ainda estava determinada a matá-lo. Sem perder tempo, ele iria usar sua providência invisível de novo, porém, dessa vez, ele não escapou dos efeitos colaterais, e logo sentiu o seu crânio sendo perfurado. A dor era tão forte que ele agarrou sua cabeça e rolou pela areia enquanto sangue escorria dos seus olhos. Se aproveitando disso, Han começou a encantar sua magia de vento. Só que quando a vida de Subaru estava prestes a terminar ali mesmo, o som de algo sendo mastigado encheu a caverna fria. O som ensurdecedor continuou enquanto o som desagradável começou a se misturar. Quando a dor intensa finalmente desapareceu,
Subaru se levantou e olhou para Patrasche, que estava por perto. Ele ficou confuso do que aconteceu com Han, já que seria conveniente demais ela perder suas forças agora. Mas ele logo deixou isso de lado e disse para Patrasche levá-lo. Patrasche, o dragão que era tão leal a ele, não respondeu. Ser ignorado fez Subaru ser tomado de novo pela raiva, e ele começou a gritar com Patrasche até o dragão finalmente olhar para ele. O que Subaru viu em Patrasche foi sua boca manchada de vermelho, e também alguns poucos fios de cabelo rosa nela. Quando ele viu aquilo, ele logo percebeu o corpo de Han jogado no chão, ao qual não estava se movendo. E era óbvio que ele não se movia, afinal, ele estava sem a cabeça. Seu crânio tinha sido devorado por Patrasche, e os sons que Subaru tinha escutado era o dragão mastigando sua cabeça. E o mesmo dragão que fez isso estava olhando para Subaru com os olhos exalando hostilidade. Subaru tentou mandá-la parar, mas Patrasche apenas abriu sua boca e fez Subaru sofrer o mesmo destino que Han, com a diferença sendo que Subaru escutou seu corpo sendo mastigado até o momento em que sua consciência foi extinta. E assim, ele foi morto por alguém que ele já chamou de companheira. Após sua consciência voltar, Subaru começou a se lembrar de tudo o que aconteceu, os sentimentos negativos o dominando, todos começando a se matar, e a visão de seu dragão terrestre abrindo a boca para devorá-lo. Aquelas lembranças estavam o assombrando tanto que ele nem se focou no fato de seu checkpoint ter mudado e começou a tossir violentamente. Han, que observou tudo, enfiou os 2 dedos na boca dele para que ele vomitasse e botasse tudo para fora. Mesmo melhorando um pouco, as lembranças do loop anterior ainda assombravam o garoto. Tanto que quando ele olhou para Patrasche, que logo apareceu junto de Ecarpina, ele sentiu um pouco de medo dela. Mas, após se lembrar do fato de que muitas pessoas que eram seus aliados hoje já tentaram matá-lo, ele logo deixou esse pensamento de lado. Então, com o loop anterior em mente, ele decidiu que iria evitar que aquilo acontecesse. Quando eles começaram a andar, Patrasche percebeu que Subaru não parecia bem e começou a ficar preocupada com ele. Dessa vez, Subaru escolheu o lado esquerdo, já que sabia o que aconteceria se fosse pelo direito. E enquanto avançava, ele começou a freneticamente se preocupar com a segurança e o humor de Han e Ecarpina. Tudo para evitar que os acontecimentos do loop anterior se repetissem. Mas, após uma pequena repreensão da preocupação excessiva dele, Subaru logo se acalmou um pouco. No meio do caminho, o grupo acabou sentindo um cheiro estranho. O cheiro parecia de algo queimado. Logo, eles acabaram achando aquilo estranho. Afinal, por que alguém acenderia uma fogueira em uma caverna? Querendo saber a origem daquele cheiro, Subaru sugeriu que ele fosse sozinho e furtivamente para entender o que estava acontecendo, e com Ecarpina e Han aceitando, ele começou a avançar. Subaru se aproximou lentamente, afinal ele não queria ter sua localização revelada caso o responsável pelo cheiro não fosse um dos seus companheiros. Mas, durante seu avanço, o chão sob seus pés desmoronou e seu corpo foi engolido por uma montanha de areia movediça, descendo dezenas de metros até bater sua cabeça em um monte de areia. Ao tirar a areia da sua boca, Subaru viu que teria problemas em tentar voltar para cima, mas, enquanto ele pensava, ele escutou um rugido estrondoso atrás dele. O rugido veio de um urso-flor que estava dormindo no chão. Por antes ter seus amigos, aquele Maju não era um problema, mas agora que Subaru estava sozinho, apenas um daqueles Majus era uma ameaça à sua vida. Se ele escalasse a montanha de areia para subir, ele deixaria várias aberturas e definitivamente seria morto antes de chegar no topo. Infelizmente, sua mente estava tão focada nas formas de como lidar com a situação que ele não conseguiu se preparar para o avanço que o urso-flor deu. Porém, antes que o urso-flor chegasse até ele, Subaru viu uma espécie de lança atravessando o peito do Maju. E enquanto a criatura gritava, ele de repente explodiu em chamas, tirando a fita do urso sem que ele pudesse resistir. Subaru teve sua vida salva, mas ele não era idiota de suspirar. Afinal, ele sabia que o que matou o urso não pretendia deixá-lo vivo. Ao olhar para o responsável por aquelas chamas, Subaru viu uma figura assustadora. Normalmente, os Majus que ele encontrava tinham uma aparência muito parecida com animais ou seguiam alguma espécie de regra em sua aparência. Porém, a criatura na sua frente não parecia seguir essas regras. O Maju tinha 4 pernas, assemelhando sua figura a um centauro, um tronco que parecia com o de um humano,
só que sua barriga até o seu peito tinha uma enorme boca que estava produzindo sons de choros de bebês. E ao invés de ter uma cabeça, a criatura tinha um espinho gigante e retorcido. Aquele Maju, além de ir contra tudo o que Subaru já viu, era extremamente intimidador. Subaru logo ficou com a guarda alta enquanto olhava para a criatura e pensava que logo ele avançaria. Mas, indo contra suas expectativas, o Maju estava agindo de um jeito bem estranho. Ele, na verdade, parecia não ter certeza da presença de Subaru. Vendo aquilo, Subaru decidiu fazer um teste. Pegando uma moeda, ele jogou para uma parte do local e ao escutar o som, o Maju logo não perdeu tempo em destruir a moeda. E com aquela simples ação, Subaru teve certeza de algo. Aquele Maju não conseguia ver e se localizava por meio do som. Logo, ele olhou para cima e viu as figuras de Han e Anastasia que pareciam ter percebido há muito tempo como a criatura se localizava. Então, numa tentativa de distrair o Maju, Subaru mais uma vez jogou uma moeda para longe da criatura. Porém, quando ele fez isso, de repente ele sentiu Han usando sua magia de vento. Ele ficou confuso do porquê ela fez isso, mas logo teve sua resposta. O Maju tinha percebido Subaru tentando distraí-lo e tinha conjurado uma bola de fogo e lançado em sua direção. Por um momento, ele ficou confuso de como a criatura o achou, mas a resposta logo veio de um grito de Han. Ecolocalização. Subaru logo começou a correr e Han logo lançou um Elfula que jogou o Maju para longe. Tentando chamar a atenção da criatura, Subaru começou a gritar enquanto corria. Em um certo momento, ele tentou usar seu chicote, mas tudo o que ele conseguiu foi enrolar o chicote no braço do Maju, que logo começou a balançar o seu braço e fazer Subaru começar a girar em círculos no ar. Por conta de ouvir a voz do Subaru numa velocidade maior do que deveria, o Maju ficou confuso e com isso começou a atirar bolas de fogo para todo o lado. Subaru logo desenrolou o chicote do Maju, só que quando ele caiu, ele acabou sendo pego por uma das explosões das bolas de fogo e lançado voando. Por conta da dor que estava sentindo, Subaru começou a rolar descontroladamente no chão enquanto uma dor terrível enchia o seu rosto. Ao perceber o Maju se aproximando, Subaru logo ativou sua providência invisível, porém, ele logo sentiu um choque inimaginavelmente intenso em sua cabeça e saliva amarelada espumou de sua boca. A dor que ele sentia era tão grande que ele não estava conseguindo se focar no Maju à sua frente. O Maju ficou confuso do porquê Subaru começou a agir daquele jeito, mas ele logo se preparou para matá-lo. Antes que a criatura pudesse fazer aquilo, Patrasche logo apareceu diante do Maju e arrancou o seu braço. Logo em seguida, pegou Subaru por sua roupa e tentou fugir dali. Infelizmente, o Maju foi rápido o suficiente para alcançá-los e desferir um chute em Patrasche, que mesmo sentindo muita dor, não soltou Subaru e continuou fugindo. Enquanto estava agonizando, Subaru até conseguiu usar sua providência visível com um incentivo de Han, dizendo que Ren ficaria triste se ele morresse. Mas a providência visível só foi útil para destruir a lança do Maju, que ao ter sua arma destruída, desferiu outro chute mais poderoso. Dessa vez, o chute foi tão poderoso que destruiu todo o segmento da caverna, e infelizmente, Patrasche não aguentou e acabou soltando o Subaru. Por forçar mais ainda a providência visível, Subaru estava sentindo uma dor pior do que a anterior, ao ponto de ele sentir que ia morrer a qualquer momento. Enquanto sentia aquela dor, ele logo percebeu Han, que estava na sua frente o protegendo, já que segundo ela, Han ficaria triste se ele morresse. Subaru ficou tão desesperado em tentar salvá-la, que ele começou a desesperadamente tentar despertar outra autoridade, mas infelizmente, seus esforços foram inúteis. Quando ele pensou que o Maju iria tirar a vida de Han, uma luz branca viajando a uma velocidade assustadora explodiu a parte superior do corpo do centauro. Mesmo que parecesse que o Maju tinha morrido, suas partes separadas começaram a criar diversos membros. Mas, antes que ele pudesse fazer algo a mais, diversos raios brancos começaram a acertá-lo, até que chegou um momento que o Maju não conseguia mais se regenerar. E para o alívio do grupo, estava finalmente morto. Erguendo seus olhos, Subaru viu uma figura de uma mulher com rabo de cavalo e uns shorts. A mulher, que apareceu de repente, apenas disse animadamente que encontrou ele. Infelizmente, Subaru desmaiou ao ouvir isso. A consciência de Subaru estava à deriva em uma poça escura e estagnada. Já fazia muito tempo que ele não entrava lá. Um espaço ilusório, como um sonho efêmero que não permaneceria quando ele acordasse. Aquele
era o Shadow Garden. De repente, ele escutou duas vozes falando com ele. Uma delas falava o quão preguiçoso ele era, e a outra não parava de falar sobre seus direitos. Mas ele não se importou com elas. Ele só se importava com uma coisa: uma figura vestida de preto. Subaru sentiu uma espécie de atração por aquela figura. Porém, ele não podia tocá-la. Afinal, ele não tinha um corpo. Logo, ele ouviu aquela figura dizendo que o amava. E logo em seguida, sua consciência deixou aquele local misterioso. Ao acordar, Subaru percebeu estar na tracuagem e Emília estava dormindo ao seu lado segurando sua mão. Ao seu lado também tinha a Beatrice, que também ficou ao seu lado enquanto dormia. Ao ter um pequeno momento com seu espírito, Subaru logo descobriu que o local em que eles se encontravam era a Torre de Vigília Pleiades. E ao ter essa informação, ele logo saiu da tracuagem e encontrou a figura que em alguns momentos tinha o salvado. A figura da mulher olhou fixamente para ele por alguns segundos e logo disse o número 3. E ao dizer aquilo, ela diz que finalmente o encontrou. De repente, a mulher acabou saltando em direção a Subaru, o que acabou fazendo a coitada da Beatrice ficar presa no meio deles. E de repente, ela chama Subaru de mestre. Subaru ficou confuso com tudo aquilo e apenas perguntou quem ela era. A mulher logo pergunta sobre o que ele estava querendo dizer, e ela se apresenta como Shaula, a estrela da Torre de Vigília Pleiades e também a linda pupila do mestre. Como se isso não bastasse, Emília, que finalmente tinha acordado, tinha ido até eles preocupada com Subaru, e após ver a cena, ela deu um chute em Subaru. Ela não sabia do porquê fez aquilo, mas, por algum motivo, estava muito incomodada ao ter aquela visão. A confusão acabou fazendo o restante do grupo se reunir no local em que eles estavam. Mesmo chegando na torre, o grupo teve apenas mais perguntas ao invés de conseguir suas respostas. Será que esse tal sábio Shaula, que na verdade se demonstrou ser uma mulher, poderia ajudá-los? E o que eles encontrariam naquela torre? Bom, eles teriam que descobrir.